A gente tem que ter repulsa e pelo que é desumano. O des, você aprendeu na língua portuguesa, é sempre um sufixo que nega, não é? Lembra da aula de português? Desumano, deselegante. É sempre uma negação de alguma coisa. Então, o humano, o essencialmente humano, é lindo, é nobre. Porque Deus não errou com a gente. Ou você acha que Deus criou uma matéria de segunda grandeza? Não. Deus caprichou em nós. É que o grande problema, que a nossa vida de pecados nos desumaniza. Pode observar. O pecado é o principal elemento desumanizante da nossa rotina. Quando eu sou egoísta, eu não estou exercendo a minha dimensão humana. Eu estou sendo desumano. Quando eu sou infiel, eu estou sendo desumano. Quando eu minto, quando eu engano, eu estou sendo desumano. Agora, quando eu exerço as virtudes, eu estou sendo lindamente humano. Assim como Jesus foi. Jesus foi humano. Jesus se encarnou e assumiu a nossa condição, justamente para nos mostrar que nós temos valor, que é lindo viver por aqui, e que a vida cristã nunca pode ser uma negação da humanidade. Cuidado com os discursos religiosos que querem angelicar você. Você não nasceu para ser anjo, nem asas você tem ainda. Deixa isso para a eternidade. Uma coisa de cada vez. Aqui você precisa ser humano, só. E sendo humano, você está sendo santo. Porque a santidade não é um estágio depois da humanidade. Não. A santidade é uma humanidade bem vivida. Nenhum santo que você admira deixou de ser humano para ser santo. Pelo contrário, foi essencialmente humano. O que o santo que você admira não viveu, ou venceu com o tempo, porque muitos deles deslizaram ao longo da vida, foram os processos que desumanizam. Então, ser humano é lindo, é nobre. A nossa vocação é ser humano. Ser humano. É essa a sua vocação. E a santidade coincide com isso. Quanto mais você conseguir ser uma pessoa humana, muito mais você será santificada, estará santificado. Então, Nossa Senhora representou-nos para que Jesus viesse ao mundo. Ela é a parte humana do mistério. E é tão bonito você pensar que a Nossa Senhora coube a missão de educar a humanidade de Jesus. Ou você acha que Jesus acordou, eu sou Deus? Não. Quem guardava o segredo da divindade de Jesus foi ela. Era ela. E ela sabia como o menino Deus precisaria ser educado. Ela educou Jesus para a coragem, porque ela sabia que a missão dele exigiria. A missão humana de Jesus coincide com a missão salvífica divina. Jesus nos salvou vivendo humanamente. Tudo aquilo que ele fez humanamente salva-nos. Às vezes nós temos a ilusão de que é a morte de Jesus que nos salva. Não. Não reduza a salvação de Cristo, a salvação que ele realiza, somente no momento da cruz. Quando Jesus chorou no berço, na manjedoura, ele já estava salvando você. Em todas as fases da vida de Jesus, ele viveu nos salvando. Porque tudo o que ele vivia era para consertar o erro de Adão e dar-nos uma nova humanidade. Adão caiu, Eva caiu também. Jesus e Maria são a segunda parte da humanidade que veio para nos salvar.
dos erros de Adão e Eva. Então eu trago em mim a dimensão adâmica. O pedacinho de Adão está em mim. A minha propensão ao erro, a minha propensão ao fracasso, aquilo que São Paulo dizia: nem sempre eu faço o bem que eu quero. Por quê? Porque eu sou frágil. Eu tenho a concupiscência dentro de mim. Mas a minha parte adâmica está sendo salvo pela dimensão crística que me habita. Tudo que Jesus viveu, humanamente falando, é salvífico. E sabe por que ele morreu na cruz? Porque ele viveu de forma corajosa, desafiando os poderes religiosos e políticos do seu tempo. Foi uma consequência natural das escolhas dele. Se Jesus tivesse morrido velhinho na cama, a sua salvação teria acontecido do mesmo jeito. Não é o tipo de morte que nos salva, é a vida, a morte. É o nascimento, a vida e a morte. É o processo da encarnação que nos salva. E o processo da salvação começou com uma mulher dizendo assim: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Por isso que o cristianismo, a adesão a Jesus, só começa verdadeiramente em nós quando nós descobrimos a oportunidade de ter um espírito decidido. E aí está a grande diferença. Porque eu sou filho de Adão e Eva, eu nunca estarei pronto. Mas porque eu sou filho do Pai, salvo pelo Filho, eu estou sempre pronto, disposto. Eu nunca estarei acabado, pronto, acabado, mas eu estou disposto. O que qualifica a vida cristã é a disposição, é você não desistir. É apesar de você ter experimentado tantas vezes a sombra do seu pecado, é você não desistir. É você não se acostumar com a sua versão mais mesquinha. É você não se acostumar com a sua versão pecaminosa. É lindo o que Deus deixou em você. Eu gosto sempre de recordar os que estão esquecidos e de contar aos que ainda não sabem. A mesma porção de Deus que esteve em Francisco de Assis está em mim, está em você. Deus não deu mais a um do que ao outro. Você tem exatamente a mesma proporção de Deus que está no Papa Francisco, que esteve em Teresinha do Menino Jesus. Sabe o que faz a diferença? É que eles souberam lidar melhor com a sacralidade que os habitava. Santidade é isso. É você descobrir que você tem a bonita experiência de ser um humano bom, de você usar a sua humanidade para promover outras. Evangelizar, minha gente, não é ficar fazendo discurso moralista para o povo, não. Isso não converte ninguém. O discurso moralista pode até fazer aquela conversão de 1, 2 anos. Depois acaba, passa. A verdadeira conversão, São Paulo já dizia, não é a da repetição, é a da mudança da mentalidade. Não é a da regra. A regra é o Antigo Testamento. A lei é o Antigo Testamento. Jesus nos educou para a liberdade. A salvação nos fez homens e mulheres livres. Livres para viver o que é humano e descobrir o que é humano. A sua humanidade, quando você decide, ela é capaz de fazer coisas lindas neste mundo, porque você é Jesus de novo. Vida cristã é isso. De nada adianta eu não sair de dentro da igreja se minha língua não cabe na boca. Nada vale eu ser o homem que mais reza nesta vida, se o tempo todo eu estou fofocando sobre a vida alheia.
De nada adianta eu ir diariamente à missa, comunhão, terço, novenas, se eu sou incapaz de socorrer o irmão que está necessitando da minha ajuda. O que dá testemunho da nossa conversão não é o tanto que a gente reza, mas é o tanto que a gente rezou já nos tornou pessoas melhores. É isso. Deste mundo de tanta hipocrisia, de tanto cristianismo de fachada, porque nós estamos inventando um cristianismo paralelo, um cristianismo sem Jesus, um cristianismo que nos autoriza a retirar a espada e cortar a orelha do combatente. Lembre-se, prestes a ser crucificado, Jesus mandou Pedro guardar a espada. E hoje nós temos um cristianismo violento, preconceituoso. Hoje nós temos um cristianismo moralista, sem humanidade, sem Jesus, sem misericórdia, sem compaixão. Não pode, minha gente. Se eu quiser viver a coerência do Evangelho, eu preciso entender que a minha religião, se ela não me torna uma pessoa melhor, eu preciso revê-la. Se a minha religião não me torna um ser humano mais amável, eu preciso revê-la. Se eu ainda não aprendi a dar a outra face àquele que me ofende, se eu não aprendi a dar um sorriso àquele que me odeia, eu não preciso levar quem me odeia para dentro da minha casa, não preciso. Você não precisa levar para dentro da sua casa quem é a pessoa que odeia você. Não. Você tem todo o direito de tirar da sua vida, mas como cristão você não tem o direito de revidar. Como cristão você não tem o direito de devolver o mal com o mal. A melhor maneira de constranger quem prejudicou você é você ajudando na primeira oportunidade que você tiver. A melhor maneira de dar a moeda, porque às vezes a gente acha, pode deixar, um dia ela me paga. Quando você tiver a oportunidade de pagar àquela que lhe fez o mal, àquele que lhe fez o mal, devolva o bem para você ver ela sentir vergonha daquilo que ela fez com você. Sem vaidade, viu? Porque também não adianta nada você ir lá devolver o bem e sair com a nariz empinada. Porque também está na moda. Também está na moda colocar a caridade na vitrine para que todos me vejam. Olha como eu sou bom. Jesus também nos diz que quando essa mão fizer uma caridade, que esta aqui não fique sabendo. Não faça a propaganda do bem que você faz. O bem, ele precisa ser feito de forma que ele não nos torne vaidosos. Porque até quando eu sou bom, eu corro o risco de não estar sorvendo o resultado da minha bondade. Porque se a vaidade existe, já me impediu de crescer. Bom é quando eu nem sei quem você é, você passa pela minha vida, eu deixo uma marca de bondade em você e vou embora. É isso. Eu vou contar uma coisinha para vocês que eu escutei anteontem. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente vive mal. Como a gente vive mal. Por acaso eu encontrei uma pessoa que falou assim, padre, eu era muito amiga da Cíntia, lá do seu prédio em Taubaté. Falei, quem era a Cíntia? Ela trabalhava lá, era faxineira. Imediatamente, quando ela disse que era a menina que trabalhava na faxina, eu me lembrei. Sim, como ela está? Aí o semblante mudou. Ela disse, a Cíntia morreu. É mesmo? O que ela teve? Ela teve um câncer fulminante. Aí ela enxugou a lágrima e disse assim, agora eu preciso lhe dar um testemunho. Ela tinha uma gratidão tão grande pelo Senhor. Aí eu fiquei tentando buscar na memória se algum dia eu fiz alguma coisa por ela, que eu não me lembrava. Para ela ter alguma gratidão por mim. Eu falei, mas o que eu fiz? Não lembro. Eu falei, não, é uma coisa muito simples. Olha só,
A Cíntia contou para ela que ela gostava muito de mim, porque eu era um morador que toda vez que passava por ela, parava, olhava nos olhos dela e perguntava como ela estava. Oh, minha gente, ninguém deveria ser elogiado por isso. Isso deveria ser o mais natural de nós. Eu não estou contando vocês para olha como ele é bom, não. Pelo amor de Deus, não é isso não. Eu estou só te contando como muitas vezes nós vivemos errado. Num mundo em que as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes a pessoa faz a nossa comida e nós somos incapazes de convidá-la para sentar com a gente e comer junto. Lá em casa não tem divisão de nada. Todo mundo é dono de tudo. Porque se eu não viver assim, eu não tenho autoridade nenhuma de falar aqui do Evangelho para vocês. Se eu sair daqui e tratar mal algum desses meninos que estão comigo, se eu achar que sou superior a algum deles porque estou com o microfone na mão, eu sou um idiota, um hipócrita. Sabe por quê? Nada disso aqui estaria acontecendo se os meus meninos não estivessem aqui desde meio-dia, 1h, trabalhando. Aí o alecrim dourado chega, depois de ter dormido um soninho da tarde, bom, comido um churrasquinho lá na Vivano. Aí o alecrim dourado chega e acha que é o bonitão da balachita. Não. Somos exatamente iguais. Só temos funções diferentes. E se eu subir ou descer deste palco com a pretensão de que eu sou melhor que alguém, não acredite numa palavra que eu diga a você. Não acredite. O que dá testemunho da nossa vivência cristã, minha gente, não são os discursos bonitos que nós fazemos, mas é a maneira como nós tratamos o porteiro do nosso prédio. O que dá testemunho da nossa vida cristã não são os 10, 15 anos de vida litúrgica, de equipe disso, de equipe daquilo. É a maneira como você trata as pessoas que vivem ao seu lado. Porque se o Evangelho não me transformar numa pessoa melhor, eu sou um hipócrita. E eu estou construindo a minha condenação. Porque onde não há amor, pode até haver religião, mas Deus não está. Repita isso comigo. Onde não há amor, pode até haver religião, mas Deus não está. Como um farol que brilha à noite. Que isso? Como abrigo no deserto e acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha.